Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meu irmão e minha irmã, hoje a palavra que o Senhor oferece a nós do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32, Jesus está ali diante de um conflito com as autoridades judaicas. E Jesus propõe a parábola dos 2 filhos, nós conhecemos bem. O pai faz uma proposta: vai trabalhar na minha vinha. O primeiro fala: não quero. Mas depois ele pensa e ele vai. O segundo diz: sim, Senhor, eu irei, mas não vai. Jesus aqui está falando com os chefes dos sacerdotes. É muito interessante, se nós olharmos bem, este grupo, o chefe dos sacerdotes, aparecem várias vezes nos evangelhos. Mais de 80 vezes aparece este grupo, o chefe dos sacerdotes. Mas é interessante, nunca exercendo as funções, as atividades próprias do culto, mas sempre que eles aparecem, eles estão exercendo alguma situação de poder. Veja, o foco não é o culto a Deus, mas o poder. Ou seja, não é a glória a Deus, mas a glória a si mesmos. Já aqui, os anciãos, um outro grupo que aparece, representa aqueles que eram os leigos da religião de Israel, que compunham assim aqueles que ajudavam a formar o grande sinédrio. E os 2 filhos, que mais do que um e outro, esses 2 filhos querem retratar o comportamento de 2 povos. Um que diz uma coisa e faz outra. E um outro que fala uma coisa e faz outra. Veja, um diz sim com a palavra, mas na prática ele diz não. O outro fala não, não quero, não vou, mas na prática ele faz a vontade do Pai. É muito interessante nós percebermos que essa tendência a sermos assim, ela é muito viva dentro de nós. Às vezes nós falamos coisas bonitas, fazemos promessas, palavras, mas a nossa prática muito vazia, fria, enrijecida. Nós não podemos sermos falsos diante de Deus. O primeiro filho falou: não quero. Olha, eu não quero, mas não significa que eu vou fazer o que eu quero, mas eu estou dizendo, eu não quero. Mas eu não posso fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Aqui está a beleza. O outro diz: não, sim, Senhor, eu irei, mas não foi.
até falou conforme o pai pediu, mas não fez como o pai pediu. E o Evangelho nos mostra a vontade do pai aqui era que o filho fosse para a vinha. O filho diz: eu não quero ir, mas eu entendo que fazer a sua vontade é melhor. Qual é a vontade do pai? Jesus explicita isso no Evangelho. Jesus deixa isso às claras. Olha, João Batista veio, pregou um batismo de conversão. Vocês até foram a ele, mas vocês não creram no que João Batista disse. Ao contrário, os pecadores públicos, as prostitutas, esses acreditaram. Veja qual é a vontade do Pai: crer no seu Filho Jesus. Por isso hoje eu preciso perguntar-me: eu tenho feito a vontade do Pai ou eu faço a minha vontade? E como clarear mais esta questão? Fazer a vontade do Pai é me perguntar: eu creio no que Ele me pede ou eu creio só no meu querer? Esta palavra de hoje quer nos ajudar a viver esta verdade. Hoje nós estamos celebrando o dia de Santa Luzia. Não teve medo de fazer a vontade de Deus, mesmo tendo diante de si os maiores tormentos, a morte. Ela confiou no Senhor. Ela se abriu ao projeto dele. Por isso, ela percebeu, experimentou e colheu a sua glória. Que hoje o nosso coração se abra para fazer a vontade do Pai. Que creiamos em Jesus, seu Filho. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.